Olá, nós somos o grupo Paradigmáticos da disciplina da professora Maia Lu, de Linguística Aplicada. E hoje nós vamos apresentar parte do livro Os 12 Trabalhos de Hércules. É organizado por Estela, Maris Bortoni Ricardo e também Verusca Ribeiro Machado. Este livro discute os desafios da alfabetização e como a linguagem precisa ser trabalhada de forma mais humana e significativa nas escolas. Nós vamos abordar o capítulo 4, que vai falar sobre a negligência na mediação do professor quanto ao trabalho de leitura. E nós vamos falar também no capítulo 9, a pouca ênfase no desenvolvimento das competências orais dos alunos. A partir de agora, vamos abordar duas problemáticas apontadas por Bortoni, Ricardo e Ribeiro. Primeira, a negligência do professor na mediação da leitura e a pouca ênfase no desenvolvimento da competência oral dos alunos. Na perspectiva sociolinguística, o professor não é apenas alguém que corrige e aplica os exercícios. Ele é um mediador da linguagem, alguém que ajuda a criança a construir sentido, interpretar textos e usar a língua de forma crítica. O capítulo 4 aborda um problema muito comum. A leitura se transforma em um ritual mecânico na sala de aula. Muitas vezes, o professor pede apenas para que os alunos leiam em voz alta, não discute o texto, não ativa conhecimentos prévios, não ajuda o aluno a construir sentido. Isso é o que Bortoni Ricardo chama de negligência na mediação da leitura, quando o professor não acompanha, não orienta e não conduz o processo. Quando a mediação falha, os alunos apresentam dificuldades como interpretação fraca, leitura robótica, falta de compreensão global, baixa autoestima linguística. A escola, assim, reforça desigualdades, porque os alunos que mais precisam de apoio são justamente os que menos recebem mediação qualificada. No capítulo 9, as autoras apontam um problema complementar. A escola não valoriza a oralidade. O aluno passa horas copiando, escrevendo e respondendo atividades, mas quase não tem espaço para argumentar, narrar histórias, explicar seu raciocínio, conversar sobre textos, apresentar ideias. Isso é grave, porque a linguagem oral é a base da linguagem escrita. A criança aprende a escrever melhor quando antes aprendeu a falar melhor, a organizar as ideias, a formular pensamentos e a ouvir o outro. Mas e aí? Aonde é que a sociolinguística entra? A sociolinguística educacional mostra que a língua é viva, social e diversa. Se o professor não media a leitura e não desenvolve a oralidade, ele perde a chance de valorizar a variedade linguística do aluno e de usar uma variedade como ponto de partida para a alfabetização. Bom, e como podemos resolver essa problemática? As autoras defendem mudanças urgentes na prática docente, como transformar a leitura em investigação e diálogo, propor rodas de conversa, contação de histórias e debates, estimular perguntas, interpretações e hipóteses, respeitar a variedade linguística do aluno sem preconceito, usar estratégias de mediação como inferência, antecipação e releitura, e envolver o aluno como protagonista do processo. Assim, a leitura e a oralidade deixam de ser tarefas isoladas e se tornam parte de um mesmo processo de formação linguística. Por fim, a alfabetização não se resume a apenas decodificar letras. Ela precisa de diálogo, escuta, leitura compartilhada e valorização das múltiplas formas de falar. Como dizem as autoras, a escola só cumpre seu papel quando entende que ler e falar são caminhos inseparáveis para formar sujeitos críticos e capazes de interpretar o mundo. Itens aí destacados. Então, sobre a mediação, por exemplo, a gente sabe que, assim como qualquer etapa do desenvolvimento humano, existem fases a serem perpassadas também na compreensão leitora, né? O desenvolvimento das funções psicológicas superiores, por exemplo, eles ocorrem também na interação social e também com a intervenção das mediações mais experientes. Então, por exemplo, um mediador que já tenha passado por essa fase, né, já está com a fase maturada, naturalmente ele vai colocar isso, vai ser impresso isso no ato da leitura dele, até para facilitar essa compreensão do ouvinte, né, e esse mediador, ele também precisa compreender que a importância da qualificação para essa mediação, ela precisa ser contundente, né, porque quando não é promovida uma intervenção com significados, o aluno ele permanece restrito ao que ele consegue realizar sozinho, né, que naquele momento ainda é muito básico, então ele não consegue expandir a zona de desenvolvimento proximal dele, por isso, essa mediação, durante as práticas de leitura, ela vai interferir diretamente nessa construção dos processos cognitivos, linguísticos, que são fundamentais para essa fase da compreensão textual, no caso dos anos iniciais, né, que é o que tu está me colocando. Mas para que esse professor ele tenha esse conhecimento, né, ele precisa entender, né, o público que ele tem, né, porque se tratando, por exemplo, de Brasil, né, onde a gente tem muitas especificidades regionais, eu vejo como assim, de suma importância que ele aplique essa identidade na leitura para facilitar a compreensão do ouvinte, né, e dar mais sentido àqueles que estão ali prestando atenção na sua oralidade. Porque a leitura ela é também um processo ativo de construção, né, dos sentidos, que vai dar a esse professor as estratégias para atingir ali ao saber, né, cognitivo dos alunos dele e o que ele precisa ser ensinado. Sem essa mediação, né, a gente entende, quando ela não é adequada, os alunos eles tendem a desenvolver uma leitura mais fragmentada, né, no sentido mais literal. Né? A gente, por exemplo, é comum nessa fase inicial da leitura encontrar jovens com dificuldade de identificar ideias principais do texto, relacionar informações, e compreender aqueles sentidos que não estão ali objetivos na leitura, né, tão implícitos. A compreensão
ela não é apenas aquele produto técnico de decodificação, como a BNCC ela aponta, né? Ele é um resultado ali de toda uma operação cognitiva mais complexa e que depende de uma orientação pedagógica, né? Adequada ali para aquela fase de desenvolvimento, para aquela fase maturacional. E a importância dessa mediação ela está no fato de que ela fornece a esses alunos instrumentos para aplicar as suas próprias capacidades, porque a função primeira, né, do formador é fazer com que aquele aluno ele seja autônomo, né, nas suas funções interpretativas, né, transformando a leitura, né, numa prática mais significativa, né, e favorecendo também esses alunos uma autonomia leitora. A linguagem oral estruturada, né, para a linguagem consciente, ela é essencial para as interações sociais e para a construção desse sujeito, né, ativo no diálogo, né, consciente do que ele está ouvindo e do que ele vai argumentar ali numa conversação. Só que isso, lógico, né, se tratando de uma relação social típica, né, sem aquela necessidade de comunicação alternativa. Quando a gente olha para o campo da escola, muito se fala em protagonismo estudantil, né, protagonismo juvenil, mas eu vejo assim que ainda há pouca valorização dessa competência, principalmente no campo da leitura, né, da expressão, de trabalhar o indivíduo ali, né, para a comunicação de fato. Eu acredito que, em parte, isso se deve à reformulação dos currículos, né, sabe que o sistema de ensino eles têm ficado cada vez mais aligerados, né, com conteúdos ali mais enxutos, só que, claro que isso não é desculpa, né, tem muito a ver também com a dinâmica do professor, com a didática, então pode ter a ver também aí com a formação docente, enfim, eu acho que isso caberia mais uma pesquisa em locus aí para aprofundar essa discussão, mas o certo é que a participação oral ativa, né, dos alunos, ela está cada vez mais limitada, e isso compromete essa construção coletiva de conhecimento, né, o aprimoramento dessa competência na relação ali do ensino-aprendizagem, por exemplo, né, porque está se perdendo, né, a oportunidade de estimular a participação do aluno, modelar essa habilidade, né, quando for necessário, né, que é a intervenção ali do professor no ensino-aprendizagem. Quando a escola não oferece essas oportunidades mais sistemáticas para desenvolver essa oralidade, isso acaba ficando vago no processo de formação dos alunos, né? Eu entendo que, como eu já falei, né, o currículo ele tem tido algumas reformulações que limitam um pouco esse fazer pedagógico, né, para essas nuances, mas pode ser explorado em forma de debates, né, apresentações, a gente sabe que tem seminários também que a gente pode estar explorando essa questão da oralidade, ou então um simples relato empírico, né, só você perguntar para o aluno como foi o final de semana, o que ele fez naquele final de semana, e dar aquela voz, né, e aquele momento de expressão, você já está trabalhando essa expansão, né, inclusive da consciência do que se fala, né, até do aluno compreender o que é cabível ali para aquele momento de fala dele, o que exatamente o professor está perguntando, que isso vai, de certa forma, ficar explícito também numa questão de prova, né? Tem aluno que nem sabe o que a questão está perguntando, porque ele não é acostumado a dialogar, a entender o que aquilo está inferindo, né, sobre ele. Né? Sem essas experiências da fala e da escuta, né, os alunos eles tendem a ter uma dificuldade em organizar ideias, né, a formular também argumentos, interagir de forma crítica, né, porque não é acostumado a ser questionado e a defender as ideias, e isso vai também repercutir no desempenho escrito.